Meus irmãos, muito boa tarde a todos. Vamos então começar aqui mais um estudo bíblico e hoje voltamos aqui ao livro de Judas, onde nós paramos. Nós paramos em Judas no verso 13, no verso 14, digo, que deu realmente aquela porta para a gente começar o livro de Apocalipse. E agora, 19 semanas depois, estamos de volta aqui para Judas para continuar aqui a exposição desse, desse assunto de Judas. Ahm, Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, espero que estejam todos bem aí, mais uma semana, mais uma luta, e vamos que vamos, e Deus é conosco, graças a Deus por isso. Senhor, muito obrigado, eu te agradeço, ó Pai, por este momento, Pai, eu te agradeço, ó Pai, por este estudo, que tu possas, Senhor, falar conosco, nos ensinar e que a gente venha te conhecer como a Bíblia diz que tu és. E nós conheçamos, Pai, plenamente aquilo que a tua palavra deseja nos passar, que a gente possa ter esse relacionamento íntimo e pessoal contigo a cada dia. Senhor, abençoa cada um que aqui está, cada irmão e irmã, que dedicou esse tempo, Pai, para aprender mais de ti, Senhor. Recebe isso também como um ato de adoração nosso. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, Judas capítulo um e único capítulo, né? 14, que foi o último que nós lemos aproximadamente há umas 19, 20 semanas atrás, foi: quanto a estes, foi também quem profetizou Enoque, verso 14, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades. Essa foi a passagem bíblica que nos fez perceber o que é isso de o Senhor chegando e vindo com as suas santas miríadas. Na realidade, essa palavra miríadas é uma multidão incontável, não é propriamente um número, mas representa uma multidão incontável. E nós tivemos então esse salto aí para o livro do Apocalipse, onde nós falamos sobre isso. No verso 15, diz: para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticam e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele, contra Deus. Os tais são murmuradores, são descontentes, andam segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então, este é o texto que a gente. Nós, na realidade, não vamos explorar tanto o texto, mas quando eu estava falando sobre isso, senti de falar hoje sobre um assunto que é muito complicado de entender. Eu confesso que é um assunto complicado de entender, porque a nossa mente humana nunca vai conseguir entender plenamente algo tão grandioso como Deus, né? Eu disse já aqui há uns tempos passados que Deus ele não cabe na Escritura. Ele é grande demais, ele não cabe nas páginas da Bíblia. Ele está ali uma parte daquilo que ele permite ser conhecido, né? Mas a sua grandeza é muito superior àquilo que nós conhecemos. E quando passamos para esse assunto sobre Trindade, sobre a pessoa de Deus, né? A sua natureza, os seus atributos, é realmente um assunto difícil de nós encaixarmos na nossa mente finita, que está sujeita a tempo, espaço, matéria, e tudo que não se encaixa no tempo, no espaço e na matéria, parece que para nós já faz um bugar na mente, né? Ah, e hoje eu estava começando aqui a preparar esse estudo e decidi falar sobre esse assunto. Mas aqui esse nosso irmão Judas, como nós falámos logo lá no início, para alguns que possam não estar lembrados ou não estavam presentes, esse irmão Judas aqui, que é irmão de Tiago, ele também é irmão de Jesus segundo a carne, né? Provavelmente filho de Maria e José, ou
filho de José de um primeiro casamento. Há pessoas que acreditam nisso também, que talvez José tivesse tido um primeiro relacionamento e daí ter esses filhos. Isso é uma doutrina que a Igreja Católica gosta muito, né? Mas o que dá a entender é que realmente José teve um relacionamento também íntimo e sexual com Maria. Agora, se os filhos são de Maria, se eles já tinham um outro relacionamento anterior, isso aí também não é muito importante e não vai mudar nada. A questão de José ter tido um relacionamento sexual com Maria, que é algo que a Igreja Católica nega, eu acho que isso é bem claro no texto, quando o Senhor Jesus, ainda bebé, é levado para o Egito, fugindo de um decreto de Herodes. A palavra diz que José não conheceu Maria até. Não, isso foi até antes do nascimento de Jesus. Perdoe, não tem a ver ainda com a história da ida para o Egito. Mas a palavra diz que José não conheceu Maria até que Jesus nascesse, né? Então, essa esse pequenino detalhe da palavra nos mostra que não conheceu, isso significa não teve relações com ela até, o que representa que depois disso tenha tido, né? Mas isso aí é só um pormenor. Esse irmão de Jesus pode ser da parte de Maria e José, como pode ser só da parte de José, e isso não vai mudar nada, como eu já disse, é só uma curiosidade. Uh, Essa carta era uma carta que tinha um propósito. Quando Judas decide escrever uma carta a esses irmãos, ele tinha um propósito que era escrever sobre a salvação, né? Ele diz isto no verso 13, ele diz, olha, eu empregava toda a diligência, no verso 3, em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Mas eu me senti obrigado a mandar esta carta para vós, exortando-vos, ou seja, encorajando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Então, vemos que ele tinha um propósito com a carta, mas depois ele mudou o conteúdo da carta como uma exortação. E atenção, que nós temos às vezes uma ideia que exortação é sempre tipo algo depreciativo, uma correção, falar com alguém no sentido do corrigir. Mas essa palavra exortação não pode ser o encorajamento também, né? E aqui parece que é mais nesse sentido, né? Eu senti-me obrigado a encorajar-vos a batalhar pela fé, né? A batalhar pela fé que foi dada aos santos. Era uma carta, provavelmente ele queria falar sobre a obra da cruz, sobre a salvação pela graça, mediante a fé, a obra substitutória de Jesus na cruz, né? Uma carta que nós chamamos na teologia de soteriologia, né? Que é a doutrina da salvação. Mas depois acaba por ser uma carta apologética, que é a defesa, né, da fé cristã. Uh, como é importante hoje defendermos essa fé? Logicamente que é muito importante. Mas ao contrário de que nós possamos pensar, os ataques ao Evangelho eles não são de hoje. Eles são, na realidade, desde que existe Evangelho, né? Desde o tempo dos apóstolos que as igrejas enfrentam muitas heresias, né? E uma heresia é o que a Bíblia fala chama de uma falsa doutrina, né? Uma heresia é um ensinamento errado, algo que é contrário à verdade bíblica. Então, a igreja, desde o tempo dos apóstolos, que enfrenta isso, né? Que luta contra isso. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele escreve e ele também o incentiva a combater esses falsos ensinos, né? 1 Timóteo capítulo 1, do verso 3 ao 7, ele diz assim: olha, quando eu estava de viagem rumo à Macedónia, eu te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestar certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina e nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que promovem só discussões e não fazem serviço a Deus na fé. O que é que Paulo quer dizer com isso? A palavra já foi deixada para nós. Desde os tempos dos apóstolos, a doutrina não mudou e nem mudará. E nem mudará.
Porém, de tempos em tempos na história da igreja, e isso aconteceu no início da igreja, se levantam pessoas com novas revelações sobre a Escritura, sobre aquilo que Deus passou. O próprio Judas, no texto que nós lemos, ele diz assim: olha, encorajando-vos a batalhar, ou exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Olha o maravilhoso desta palavra aqui de Judas. Ou seja, a doutrina já foi entregue, os ensinamentos já estão dados. Não tem nada que acrescentar, não tem nada que inventar. O apóstolo, o Judas está dizendo assim: olha, essa fé foi dada de uma vez por todas. Ou seja, não tem mais nada. O próprio Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz: olha, vocês, nem que eu mesmo ensine uma coisa diferente, vocês não acreditem. Nem que um anjo deixa do céu e ensine uma coisa diferente, vocês não acreditem. Então nós vemos que essa preocupação, porque que a nossa pregação na nossa igreja ela é tão apologética? Porque a gente segue, ou tentamos seguir, né, obviamente ao máximo, aquilo que é o caminho das pregações de Paulo, de Pedro, de Estevão, aquelas pregações que estão na Bíblia, né? As pregações que estão na Bíblia no tempo da igreja, porque eram pregações apologéticas, que defendiam essa fé que já foi, essa doutrina que já foi entregue de uma vez por todas, ou seja, não há nada a acrescentar. Em Apocalipse, Jesus, ele disse, na última aula, nós lemos esse texto, né? Apocalipse capítulo 20, do verso 19, do 18 ao 19, ele diz assim: olha, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos nesse livro. E se alguém tirar alguma coisa da palavra do livro desta profecia, Deus tirará da sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham nesse livro. Será por acaso que estas palavras, ou seja, esta admoestação, este aviso tão sério, se encontra no último dos 1189 capítulos que formam a Bíblia? Né? Será por acaso? Lógico que não é por acaso, porque nós queremos que quando o Senhor inspirou os autores, quando o Senhor ah, permitiu que hoje nós tivéssemos a Bíblia como ela é, ele já previa isso e ele já deixa um aviso aqui. Ele já previa, ele já sabia que seriam esses 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, escrito em hebraico, escrito em aramaico, escrito em grego, escrito em 3 continentes diferentes, durante 1600 anos, por mais de 40 pessoas. O Senhor já sabia tudo isso, ele organizou tudo isso. É o Espírito Santo que compila a Bíblia. Então, será por acaso que esse aviso fica no último de todos esses capítulos? Logicamente, não é por acaso. Porém, volta e meia, acorda alguém de manhã, tem um sonho e abre uma igreja, ensinando coisas que vão no sentido oposto daquilo que os apóstolos e o próprio Jesus ensinou, né? E uma das heresias já foi combatida no passado ferozmente e que tem crescido ultimamente. Eu sei que talvez para muitos de nós não é um tema novo, mas hoje eu queria falar sobre isso. É a negação do Deus como ele se apresenta na Bíblia, né? Esse Deus trino, né? A negação da Trindade. Alguns grupos, algumas denominações religiosas, uh, normalmente denominações religiosas que começaram há pouco tempo, como é o caso das Testemunhas de Jeová, como é o caso dos Mormons, né, a Igreja dos Cristos Santos dos Últimos Dias, né, igrejas unicistas, movimentos que começaram há pouco tempo e que voltaram com essa ideia que não é nova, que já foi combatida nos primeiros séculos pelos pais da Igreja, pelos discípulos dos apóstolos, pelos próprios apóstolos, né? E muitos começam a enverdar por aí também. E muitos alegam que esse termo, eu estava com uma pessoa aqui em casa, só em termos de curiosidade, eu estava com uma pessoa aqui em casa há 3, 4 dias atrás, não me lembro, ela estava aqui fazendo unha, é uma pessoa que foi criada na igreja, né, numa denominação religiosa,
que é a segunda denominação religiosa maior do Brasil, por exemplo. E ela nunca tinha ouvido, quando a gente falou qualquer coisa de Trindade, e ela é uma pessoa já, talvez, não sei se tem 40 anos ou não, mas nunca tinha ouvido o termo Trindade, né? Ah, e ela faz uma pergunta que nós às vezes fazemos, e bem colocada, e fala, mas esse termo, essa palavra está na Bíblia, né? Porque muitos alegam que essa questão da Trindade não é bíblico e que esse nome nem sequer está na Bíblia. E é verdade que o nome não está na Bíblia. Embora a palavra Trindade ela não esteja na Bíblia, mas o conceito da Trindade ele está, né? Isso aí é uma verdade, é um facto. Nós hoje vamos discorrer sobre isso, né? Por muito que possa ser às vezes difícil de entender isso, mas nós vamos discorrer sobre isso. Eu deixei uma imagem aí no fundo. Essa imagem ela nos ajuda a entender como é que funciona isso. É um desenho, né? Claro que isso aí não representa na sua plenitude, mas nos ajuda a ter uma luz. Ah, então é verdade que essa palavra Trindade ela não está na Bíblia. Lógico que ela não está na Bíblia. Mas o seu conceito está. O conceito que essa palavra ensina, ele está. Como assim? Então vamos começar. Primeiro, Deus se apresenta na Bíblia como um único Deus. O único Deus. O texto mais conhecido para um judeu. Se para um cristão o texto mais conhecido é João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para um judeu, o texto mais conhecido e que ele recita todos os dias religiosamente é Deuteronômio 6,4, que eles chamam o Shema Israel. E esse texto, Deuteronômio 6,4, diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ok? Ele se apresenta como um único Deus. Deuteronômio 32, 39 diz assim: Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Então, é bem claro que Deus se apresenta como um único Deus. Um dos pecados, embora a gente costume dizer que não existe pecadinho e nem pecadão, que todo pecado é igual, a Bíblia não ensina bem isso, né? Todo pecado leva à morte, mas a Bíblia nos ensina que existem pecados que Deus abomina mais. O salário é o mesmo, não é a questão do salário, vai ser o mesmo. Mas um dos pecados que Deus abomina é a idolatria. O que é a idolatria? É levantar outros deuses perante ele, né? E aquelas pessoas que são ensinadas um conceito errado de trindade acusam normalmente aqueles que creem na trindade de serem idólatras, de adorarem três deuses. Mas trindade não é três deuses e nunca foi três deuses. A Bíblia é bem clara. Eu sou o único Senhor. Eu sou, Deuteronômio 32, 39. Vê agora, eu sou somente eu e mais nenhum Deus além de mim. Então, esse Deus que se é apresentado, ele é eterno, né? Salmo 60. Eu vou dar alguma. Esse estudo requer muita referência bíblica. Se alguém quiser apontar, se alguém quiser o esboço, depois eu também posso dar. Ah, esse Deus que se apresenta como único Deus é um Deus eterno. Eterno não no sentido de que ele não tem fim, como nós. Nós adquirimos a vida eterna, mas a nossa eternidade é uma eternidade que teve um começo e não teve fim. Não vai ter fim, né? Nós fomos criados, né? O Senhor nos deu vida, nós fomos gerados no ventre de uma mulher, o Senhor nos deu a vida e nós que cremos em Jesus teremos, a nossa vida não acabará, será eterna com Ele. A eternidade de Deus é diferente. O Salmo 90, verso 2 diz assim: Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és. Então, a eternidade de Deus é alguém que não tem começo, não tem fim e nem sequer está sujeito a tempo. Então, para Deus, tudo é um presente imediato.
Isso é algo difícil para nós, mas para Deus é um presente imediato. Ele vê o futuro como se estivesse vendo o passado, por exemplo. Então, essa é a eternidade de Jesus. E ele é omnipresente. O que é que significa omnipresente? É alguém que está em todo lado. Deus se apresenta como alguém omnipresente. Esse único Deus. Provérbios 15:3 diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, ele é um Deus que contempla tudo em todo lugar. Ele está em todo lugar. Não tem como eu me esconder do Senhor. Mas ele também se apresenta como alguém onisciente, né? E são palavras que também não estão na Bíblia, mas eles representam um conceito que é claramente descrito na Bíblia. Eu estou lendo os textos bíblicos, por exemplo, e muitos outros textos haveria. Omnisciente, por exemplo, Jeremias 16:17, porque os meus olhos, o próprio Deus falando, estão sobre todos os seus caminhos, ninguém se esconde de mim, nem encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Então, ele conhece tudo, conhece o nosso interior, os nossos pensamentos, a nossa maldade e a nossa bondade, se tivermos alguma. Então, ele é omnipresente porque ele está em todo lugar, a Bíblia assim mostra, e ele é omnisciente porque ele conhece tudo, nada fica escondido. Diz que o Espírito do Senhor, ele penetra, né? Ele conhece as profundezas do homem. E ele também é omnipotente. Né? O que é que isso significa? Eu vou para um texto de Jeremias, existia muitos outros. Jeremias 32:27, eis que eu, o Senhor, o Deus de todos os viventes, acaso haveria alguma coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Ou seja, Deus, ele pode todas as coisas, ele conhece todas as coisas, ele está em todos os lugares e ele não teve um começo e nem teve um fim. Ele é eterno, nem terá fim. Esses atributos que são de Deus são chamados os atributos incomunicáveis de Deus. Por quê? Porque são exclusivos dele mesmo, né? Ele não comunica esse atributo a ninguém. É dele, do único Deus. Ao contrário de outros atributos que Deus tem. Deus tem atributos que são comunicáveis, que ele comunica ao homem, que ele partilha com o homem, mas esses que eu falei são incomunicáveis, são atributos exclusivos de Deus. Por exemplo, agora, o amor, a sabedoria, a justiça, a fidelidade, esses são atributos que o Senhor comunica ao homem. Nós podemos agir com amor, nós podemos agir com sabedoria, nós podemos agir com justiça, nós podemos agir com fidelidade. Então, esses são atributos comunicáveis do Senhor para as nossas vidas. Tiago 1:17, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Esses são atributos que ele partilha, que ele comunica connosco. Agora, a eternidade, a omnipotência, a omnisciência, e a omnipresença são exclusivos do único e verdadeiro Deus. Então, quando nós olhamos para Jesus e para o Espírito Santo, nós vemos outra vez esses atributos que eram e que são exclusivos desse Deus único, sendo atribuídos ao Espírito Santo e a Jesus. Então nós temos um único Deus. Esse único Deus é o único que é eterno, é o único que é omnisciente, é o único que é presente. Só que depois aparecem dois, eu vou chamar assim com todo o respeito, dois personagens, dois seres que aparecem na Escritura, a qual são dados as mesmas características, os mesmos atributos que são incomunicáveis, que pertencem exclusivamente a Deus. E eu vou utilizar um por um. Por exemplo, eternidade. Eternidade. O Filho, ele mesmo diz em Apocalipse 22, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o último e o derradeiro. Né? O próprio Espírito Santo, Hebreus 9:14, quando os escritores hebreus dizem, olha, o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Então, temos uma das várias, né? Porque Jesus também é chamado de quê? Lá em Isaías, Pai da eternidade, né? Vê lá, olha o nome que Jesus tem. Maravilhoso conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade. Então calma aí, mas não era só um eterno, não era só um Deus. Que confusão é essa? Nós vamos entender. E o Espírito Santo também, o escritor aos Hebreus diz que ele é o Espírito eterno. Isso em respeito à eternidade. Agora vamos para a onipresença. O Filho, né? Efésios 1, capítulo 20, 22 a 23, diz assim: E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Está falando que Deus pôs debaixo dos pés de Jesus, para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, a qual é o seu corpo, plenitude daquilo que tudo enche em todas as coisas. Então, Deus e o Filho, ele está em todo lugar também, e ele mesmo diz: Olha, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nós vemos a omnipresença no Filho, mas nós vemos também a omnipresença no Espírito Santo, por exemplo, em Salmo 139, verso 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E o salmo continua: se eu for aos confins da terra, se eu for lá abaixo aos oceanos, nunca me consigo esconder. Porquê? Porque ele é omnipresente também, ele está em todo lugar. Depois temos a outro atributo, a omnipotência, né? O próprio Jesus, em Apocalipse capítulo 1, diz, ele repete aquela expressão, que é uma expressão que o próprio Deus já tinha falado no livro do profeta Isaías, mas em Apocalipse capítulo 1, verso 8, Jesus repete essa expressão dizendo: Eu sou o Alfa, diz o Senhor Deus, né? O próprio Jesus falando, aquele que é, que era e que há de vir. Quem é que há de vir? Nós esperamos quem? Jesus. Mas ele termina: o Todo-Poderoso, né? Essa palavra em grego, pantocrato, é uma coisa muito mais abrangente, muito mais imponente, né? Então, nós vemos o Filho como essa característica da omnipotência. E o Espírito Santo, por exemplo, Romanos capítulo 15, verso 19, diz que todos os sinais e prodígios são feitos pelo poder do Espírito Santo, né? Então, nós vemos que tanto o Filho como o Espírito Santo têm esse atributo que é incomunicável, é um atributo de Deus. O próprio escritor Lucas, quando relata a conversa entre Maria e o anjo Gabriel, e ela diz assim: Mas como é que eu posso ter um filho se eu não conheci homem algum? E o anjo Gabriel diz: Olha, vai descer sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo vai te envolver com a sua sombra. Então, nós vemos aqui um Espírito Santo e um Jesus que são eternos, um Espírito Santo e um Jesus que são omnipresentes, que são omnipotentes e que também são omniscientes. O João capítulo 21, verso 17, quando Pedro ele é confrontado por Jesus naquela pergunta: Pedro, tu me amas? Simão, tu me amas? Pedro diz: Não, Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Então, aqui a omnisciência do filho sendo declarada por alguém que conhecia ele como ninguém. Pastor, E, sim, dá licença. Também relata que eles são pessoas extintas, né? Distintas, aliás. vamos chegar lá, Emerson, vamos chegar lá. Ah, Vamos sim, chegar lá. sim. Ok. Vamos chegar lá. Mas obrigado pela observação. Exatamente, são pessoas distintas. Mas nós vemos aqui, continuando, continuando aqui, igual com a mulher de Samaria, continuando aqui com essa questão da omnisciência do filho, né? Que o próprio Pedro diz: Olha, tu sabes todas as coisas, né? E o Espírito Santo, a mesma coisa. 1 Coríntios capítulo 2 verso 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas prescruta até as profundezas de Deus. E eu vou abrir um parêntese, porque alguns podem se perguntar, como eu já me perguntei: Pastor, mas se Jesus é omnisciente, como é que fica o texto de Marcos 3, de 13:32? Vamos lá ao texto de Marcos 13:32, quando o próprio Jesus diz assim: Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Eita, que agora parece que a coisa complicou. Se Jesus é omnisciente, por que que ele diz que ele não sabe? Mentiu?
Epá, então temos um problema maior ainda. Se mentiu, temos um problema maior. Se mentiu, já o sacrifício não serviu para nós, porque já tinha pecado, né? Isso é uma pergunta que abala sempre os estudantes de teologia, né? Se Jesus é o Filho de Deus e ele é Deus, então por que é que ele afirma que nem o Filho sabe a hora que virá o Senhor à Terra? Qualquer tentativa de se afirmar que Jesus não sabe a hora em que ocorrerá os eventos acerca do fim implica em contestar a sua divindade. Pois sendo ele Deus, não é omnisciente, como eu falei, e não conhece todas as coisas. Como é que ele podia não saber de coisas tão importantes? Na realidade, essa pergunta, ela é uma pergunta muito simples e vocês vão entender. Ela é uma pergunta simples de responder, mas para isso precisamos de conhecer a informação importante que está no texto de Filipenses capítulo 2. Fazendo um outro parêntese, a Bíblia sempre interpreta a própria Bíblia, ok? Os irmãos não precisam de de notas de rodapé, não precisam de... A Bíblia, ela se interpreta a si mesma e ela tem as soluções para os problemas que nós achamos que ela tem. E aqui parece que tem um problema, porque se Jesus é omnisciente e ele é Deus, por que é que ele não sabe o dia dos últimos dias, né? O dia da sua vinda, né? Aí nós vemos o que Paulo escreve aos Filipenses, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, olha, esvaziou-se de si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens, achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, morte de cruz. Esse texto é muito conhecido e esse texto nos revela porquê que Jesus não sabia. Aqui se afirma que Jesus deixa a sua glória com o Pai e se fez como nós, a fim de passar pela humilhação da cruz. Mas para ser como nós, ele precisou de abrir mão dessa glória e majestade divina, pela qual ele é caracterizado como Deus e que os seus atributos o definem como tal. Aliás, o próprio Jesus fala isso quando ele ora ao Pai em João 17. Ele diz assim: Olha, mostra-me a glória que eu tive contigo antes que o mundo fosse criado. Atenção, que ele não deixou de ser Deus. Ele não usa dessa prerrogativa, desse direito, e tudo o que ele faz pelo poder do Espírito Santo operando nele. E durante o seu ministério terreno, ele abre mão, estamos a falar de 33 anos numa eternidade, né? E durante esses 33 anos, ele abre mão dos seus atributos divinos. Ele não deixa de os ter, ele simplesmente não os usa. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que pode ajudar. Imagina que você tem uma dívida no banco. Você tem uma dívida no banco, mas você tem o dinheiro guardado em casa, em espécie, para pagar essa dívida. Mas por alguma razão você não usa esse dinheiro e pede dinheiro emprestado para pagar essa dívida. Então, vamos pensar assim. Jesus, ele abdicou de seus atributos incomunicáveis, divinos, durante um tempo, e ele operou pelo poder do Espírito Santo nele, assim como nós hoje também somos usados pelo Espírito Santo. Então, esses atributos de omnipotência, omnipresença, omnisciência foram deixados pelo Filho do homem para que ele fosse semelhante a nós. Ele deixou a omnipotência, pois uh, ele era protegido por anjos, não é o que a palavra diz a respeito dele, o próprio Satanás. O próprio Satanás diz isso: olha, manda-te daqui abaixo, pois está escrito a teu respeito que dará ordem aos anjos para te proteger. Se ele tivesse na sua plenitude, ou seja, se ele tivesse com os seus atributos, usando os seus atributos, não precisaria disso. Mas ele, naquele momento ele não usava esses atributos divinos. Ele tinha-os, mas estavam como que arrumados numa gaveta, vamos dizendo assim, né? Ele deixou a onipresença porque ao nascer como homem ele precisava de estar num único lugar e não em todos os lugares como o Pai. Ele deixou a omnisciência porque onde se afirma que ele é todo poderoso e conhece todas as coisas, mas Jesus, enquanto esteve aqui, era o Espírito Santo que revelava. Foi o Espírito Santo que revelou que a mulher samaritana teve 5 maridos, né? Porque ele se esvaziou dessa prerrogativa, desse direito que era dele. Mas ele fez isso por nós.
né? Dessa forma, quando Jesus afirma que nem o Filho sabe, ele falou daquele momento presente, naquele exato momento. E ele falou com um propósito. O propósito era dizer assim: olha, olhai e vigiai, porque não sabeis a hora nem o tempo. Então, voltando para o assunto da Trindade, eu acho que fica claro na Escritura que é assim, que é por essa razão, né? Ele se esvazia, ele abre mão, ele não deixa de ser, mas ele abre mão dessa qualidade, dessa competência. Ah, então, voltando para o assunto da Trindade, nós vemos um único Deus, que Isaías afirma, Isaías capítulo 45, verso 5, eu, Senhor, eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. Esse Deus com características únicas, mas depois temos dois seres com as mesmas características de Deus, a quem a palavra afirma e lhe chama Deus também. Parece que a coisa fica mais confusa ainda, né? Porque em João capítulo 1, verso 18, diz assim: ninguém viu Deus, mas o Deus unigênito, ou seja, Jesus, que está no seio do Pai, é quem o revelou, né? O tal que é uh, poderoso, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então, temos esse nome de Deus a Jesus. Depois, o Espírito Santo também é chamado de Deus na Bíblia. Atos capítulo 5, verso 3 a 4, né? Aquele episódio da Ananias e Safira, que eles vendem uma propriedade e dizem que vão dar o valor todo para os apóstolos, mas depois chegam lá e mentem. Eles nem tinham que ter feito nada daquilo, né? Mas queriam ficar bonitos na fotografia. Não, olha, está todo mundo vendendo, nós não vamos ficar para trás, vamos vender também, só que depois a gente vende por 100 e diz que vendeu só por 50. E deixamos lá 50 e ficamos com os outros 50 para nós. Foi isso que eles fizeram. E quando Pedro, revelado pelo Espírito Santo, ele sabe disso, ele diz assim: então disse Pedro a Ananias, porque se encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor. E olha o que é que Pedro diz: não mentiste a homens, mas a Deus. Então, Pedro diz que eles mentiram ao Espírito Santo e, e chamou esse Espírito Santo de Deus também, né? Então, como é que a gente resolve esse problema? Como é que a gente resolve esse problema de um único Deus, com características únicas, mas que depois parece aqui que temos um Deus que é o Pai, um Deus que é o Filho e um Deus que é o Espírito Santo? Onde é que a gente consegue ver uma base no Antigo Testamento para provar isso, né? Às vezes pode ser complicado. Vamos resolver esse problema. Vamos voltar para a Bíblia, lembrando que o Antigo Testamento é uma sombra do Novo, né? Nós temos vários textos que nos falam disso, Colossenses 2:17, Hebreus 10:1. Então, muitas coisas do Antigo Testamento são trazidas para a luz em Jesus. Tem uma frase que os teólogos gostam muito, de que Jesus é a chave de interpretação do Antigo Testamento, de toda a Bíblia, né? E a gente vê que João, no capítulo 1, verso 9, diz que Jesus é a luz que ilumina todo o homem, né? Então, tendo em conta isso, nós vamos resolver esse dilema. A ideia de um Deus triunitário, né, está desde o início nas Escrituras. Eu convidava os irmãos a Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao 3. Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao 3, diz assim: no princípio Deus criou céus e terra. A terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a água. E disse: haja luz, e houve luz. Então nós temos as três pessoas desse Deus triunitário aqui, nesses três primeiros textos da Bíblia. Primeiro, criou Deus, né? Temos o Deus Pai. Depois temos o Espírito que pairava, né, sobre a criação, o Espírito Santo. E depois temos o disse Deus haja luz. Voltando para João capítulo 1, o Evangelho de João capítulo 1, como é que eu sei que o haja luz, o disse Deus, era a palavra criadora de Jesus, o verbo que se fez carne? Porque quando eu vou para João capítulo 1, do verso 1 ao 3, eu disse, eu vejo no princípio era o verbo, no princípio era a palavra,
o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio e todas as coisas são feitas por intermédio dele e sem ele nada que foi feito que se fez. E nós vemos, haja luz, haja firmamento, haja lumiares, haja erva, haja animais. Nós vemos isso. Então, aqui nós já temos, conectando os textos de João, e a gente já tem uma ideia de uma trindade exposta logo no início da palavra de Deus. Mas temos outras evidências. Outras evidências. Gênesis capítulo 1, verso 26. O que é que diz o texto? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Com quem Deus estava falando, meus irmãos? Com anjos? Somos por acaso feitos à imagem e semelhança de anjos? Né? Fica para os irmãos pensarem. Outra evidência aqui, muito clara, claro que não é clara para quem lê a Bíblia em português. Para quem lê a Bíblia em português não é clara. Mas se nós lermos a Bíblia com as palavras e com o texto original, fica claro. A própria palavra utilizada para Deus nestes textos é uma palavra plural. Essa palavra que eu acredito que a maior parte dos irmãos conhecem, Elohim, é uma palavra plural de Elohim. Essa palavra plural ela aparece mais de 2.253 vezes no Antigo Testamento, se referindo ao Deus verdadeiro, né? Se nós fôssemos traduzir à letra esse texto no português, seria assim: no princípio criou deuses o céu e a terra. Era assim que esse texto seria lido à letra. Então temos um texto que está todo no singular, no princípio criou, e não no princípio criaram. A estrutura do texto é singular, mas o nome utilizado é plural. Então, parece claramente apontar para uma unidade composta, uma pluralidade nessas pessoas desse Deus. Outro exemplo conhecido também é no texto que eu disse que é o texto mais importante do judaísmo, que é o Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? Essa palavra único aqui, eu já falei sobre isso aqui, mas é importante agora nesse estudo que é mais específico. Essa palavra único reforça essa ideia, porque é uma palavra que não demonstra uma unidade absoluta, mas uma unidade composta. Vamos a exemplos. Quando José interpreta os sonhos do faraó, o que é que ele diz? Ele diz assim, o José responde a faraó, Gênesis 41, 25, o sonho do faraó é um. Deus manifestou a faraó o que há de fazer. Então, essa palavra um é a mesma palavra do ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Mas agora eu pergunto, os irmãos conhecem a história de José. Quantos sonhos teve Faraó? Teve um? Mas José diz, esse sonho é um. Mas o sonho não era um. Foram dois sonhos. Um das vacas e outro das espigas. Então, mas José usou essa palavra que significava que os dois sonhos significavam um, tinham um significado, né? Porque essa ideia de errado é de unidade composta. E claro que existe uma palavra para unidade absoluta. E quem escreveu esse texto não foi qualquer um. Não foi um pescador que escreveu Gênesis. Quem escreveu Gênesis foi uma pessoa que foi instruída com toda a ciência da cultura mais elevada da altura. A pessoa que escreveu Gênesis foi a pessoa talvez mais erudita, né, de toda a Bíblia. Moisés, ele foi ensinado na cultura e a Bíblia diz que ele era poderoso em palavras e obras. Então, Moisés, não sei se eu disse outro nome, Moisés, ele sabia os termos que tinha que empregar para descrever o Deus que ele conhecia, né? Então, existe uma palavra para unidade absoluta? Existe. Quando Deus diz assim, olha, toma o teu filho, o teu único filho. Aí é unidade absoluta, né? Mas não é a mesma palavra que é usada nessa questão de José, nessa questão de único Deus,
e isso também nos diz alguma coisa. Mais um exemplo, quando os espias vêm da terra, de espiar a terra, naquela situação de Números, capítulo 13, eles trazem, eu acho que os irmãos já passaram por esse texto, eles trazem um cacho de uvas. Um cacho de uvas. E essa palavra para descrever um cacho de uvas é a mesma palavra de o único Deus, porque é um cacho que é composto por várias uvas. É uma unidade composta e não uma unidade absoluta, né? Então, as próprias evidências no texto original, né? Porque no português talvez nós não vamos conseguir contemplar isso, porque o texto não foi escrito em português, o texto foi escrito em outras línguas, né? Uh, mas às vezes há uma outra ideia que o Antigo Testamento também não fala que Deus tivesse um filho, porque isso é algo também que causa confusão na cabeça de um judeu. Mas como que Deus tem um filho? Eu já ouvi alguns debates com judeus e cristãos, e isso causa muito espanto, essa ideia de Deus ter um filho. Mas quando a pessoa está cega, ela não consegue ver o claro. Eu convido os irmãos, Provérbios capítulo 30, verso 4, que diz assim: Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Né? Outro texto que nós podemos falar aqui, Salmo 110, verso 1. E disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Pedro usa esse texto na sua pregação, como que Davi estava a falar dele mesmo. Disse o Senhor ao meu Senhor, né? Com quem Davi estava falando ou de que é que Davi estava falando? E nós vemos em Isaías capítulo 9, do verso 6 ao 7, um texto muito conhecido, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, omnisciente, omnipotente e eterno, príncipe da paz, né? Então, essa ideia de que o Filho de Deus não está presente no Antigo Testamento também não se sustenta. Resumindo, a Bíblia nos apresenta um único Deus que é composto, esse único Deus é composto pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Como pudemos ver, a palavra trindade ou triunidade, se calhar triunidade é mais correto, ela não está nas Escrituras, porém o seu conceito é claramente manifesto e trazido para a luz de uma forma mais evidente com a encarnação do Verbo, né? Três pessoas, três pessoas fazem parte da mesma divindade. São três pessoas, não são três manifestações ou três modos diferentes de ver Deus. Isso aí foi combatido também. O modalismo, essa heresia combatida nos primeiros séculos, né? Que Deus tinha três modos, por isso que se chama modalismo. Deus tinha três modos de se apresentar. Ou se apresentava como Filho, ou se apresentava como Espírito Santo, ou se apresentava como Pai. Não, não é isso. São três pessoas distintas numa única divindade que comunica entre si numa perfeita comunhão, né? Assim como eles se comunicaram lá no Éden, façamos o homem, né? E a fé universal, desde o tempo dos apóstolos, defendida depois e tornada oficial por o credo atanasiano no século IV é a fé universal consiste em adorar um só Deus em três pessoas e três pessoas em um só Deus.
O próprio Jesus diz assim, João capítulo 8, verso 17 a 18, quando quiseram acusá-lo, e perguntar quem que testificava dele, porque na lei de Moisés tinha que ser duas pessoas ou mais para testemunhar. E Jesus diz assim: olha, ok, na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro, então pronto, eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. Claramente mostrando essas duas pessoas da divindade. Vemos Jesus colocando o Pai como uma pessoa distinta em personalidade, porém unidos na mesma divindade. E no seguimento do texto nós vemos assim, olha, e eles lhe perguntaram, verso 19, onde está o teu Pai? E Jesus respondeu, não me conheceis a mim e nem o meu Pai, porque se conhecesseis a mim, também conhecerias o meu Pai. Né? Essa unidade perfeita entre as pessoas da Trindade, embora distintas, numa unidade e numa comunhão perfeita. Né? Em relação ao Espírito Santo, como pessoa participante dessa Trindade, nós temos também as palavras do próprio Jesus, em João capítulo 14, verso 16. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro consolador, a fim de que esteja para sempre com vocês. Esse texto parece não dizer grande coisa quando nós lemos em português. Só que o grego tem duas palavras para outro. Tem uma palavra para outro diferente e tem uma palavra para outro igual. A palavra para outro diferente é uma palavra que nós conhecemos, é heteros, né? Por isso que nós acreditamos num casamento heterossexual, né? Por quê? Porque são pessoas que não são do mesmo sexo, pessoas diferentes, né? Mas tem outra palavra que distingue pessoas iguais, da mesma essência, que é a palavra allos. Então, Cristo apresenta o Espírito Santo nesse contexto como o outro consolador, o que significa no texto original outro da mesma essência, da mesma espécie, outro igual. Então, assim como Jesus se apresentava como Deus e por isso procuraram matá-lo, Jesus apresenta o Espírito Santo como sendo igual a ele, uma pessoa divina também. Caso contrário, João teria usado pelo Espírito Santo, teria usado a palavra héteros, que significa outro diferente. Então, quando eu trago aqui as palavras originais, não é para demonstrar, meus irmãos, nenhum tipo de conhecimento vaidoso. Não, 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 não. Mas conhecendo as palavras originais, nós conseguimos ter uma visão mais correta do que aquilo que o texto diz. Lembrando, mais uma vez, que o texto não foi escrito em português. Foi escrito, nesse caso, esse texto é grego, o Novo Testamento. Então, nós vemos também, então nós vemos a Trindade na escrita original, nós vemos a Trindade no Antigo Testamento, o Filho, o Pai, o Filho, né, como prometido e entregue, uh, uh, o Filho prometido e entregue como o Pai da eternidade, o Deus forte, o Espírito Santo que está lá na criação, mas vemos a Trindade também no Novo Testamento e vemos também em alguns símbolos. E eu já estou quase terminando. Mantenham-se aí para a gente ver isso também. Alguns símbolos, por exemplo, o próprio tabernáculo é um símbolo do próprio Deus, em três partes: o átrio, o lugar santo e o lugar santo dos santos. A própria arca simboliza, né, que todo mundo concorda que a arca da aliança, ela simbolizava a presença do próprio Deus. Mas quando você abria a arca, claro que ninguém podia fazer isso, não morria, né? Mas dentro dessa arca estava lá alguns objetos. E tinha lá, precisamente dentro dessa arca, que representava Deus, tinha lá três objetos: as tábuas da lei, representando a santidade de Deus, o vaso de ouro com o maná, representando tanto a realeza de Jesus como
o Jesus como o pão da vida, o nosso sustento, e o vaso de Arão que havia florescido, que simbolizava o Espírito Santo que nos leva a dar frutos, né? Os frutos do Espírito. Então vemos em pequenos pormenores da palavra, da simbologia, como tudo isso está bem claro para nós. Por quê? Porque nós temos a visão iluminada pelo Senhor Jesus. Em Gênesis capítulo 18, por exemplo, quando Deus visita Abraão, eu já dei esse exemplo aqui, Gênesis 18, capítulo 1, verso e 2, diz assim: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Marne, e quando ele estava sentado à entrada da porta, no maior calor do dia, esse Senhor apareceu a ele, e quando ele olha para o Senhor, o que é que ele vê? Três homens em pé. E vendo esses três homens, ele se prostra diante desses três homens, ele adora esses três homens. Lembram o que é que o anjo lá em Apocalipse falou com João? Apocalipse capítulo 19, Apocalipse capítulo 20. Não me adores, porque eu sou conservo teu. Mas aqui temos Abraão adorando esses três homens e em momento nenhum ele é corrigido. E esses três homens recebem o nome de Deus, né? Esses três homens recebem o nome de Deus. O próprio ser humano tem essa característica da triunidade. Olha como que Paulo se despede dos Tessalonicenses na sua primeira carta, capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, espírito, alma e corpo. Então, o próprio ser humano, ele é trino. Por isso que a imagem e semelhança de Deus em nós, ela acaba sendo diminuída com a queda. Porque com a queda nós perdemos uma parte e é a parte mais importante, que é aquela que nos liga a Deus. Nós perdemos o espírito. Mas quando nós somos regenerados pela fé em Cristo, nós voltamos a ter então essa imagem e semelhança do Senhor. Corpo, alma e espírito sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor. O próprio batismo é um batismo trinitário. Mateus capítulo 19, capítulo 22, verso 19. Ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. No próprio batismo de Jesus, nós tivemos a manifestação desse Deus trino. Mateus capítulo 3, versos 16 a 17. Batizado Jesus, ele sai da água, então temos Jesus, temos o Filho, e eis que se abriram os céus e o Espírito Santo desceu como uma pomba vindo sobre ele. Então temos o Filho, temos o Espírito Santo, e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho em quem me comprazo. Então, nesse momento do batismo de Jesus, nós temos o Filho, nós temos o Espírito Santo e nós temos a voz do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. E Paulo, quando se despede da igreja de Coríntio, como é que ele se despede? E como é que nós nos despedimos em todo o culto? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Glória a Deus. Esse é o Deus que se manifesta na Escritura. Esse é o Deus que se revela à humanidade. Não são três deuses, não é um Deus com três cabeças, é uma só divindade, um só Deus. Mas nessa divindade, nesse Deus, existem três pessoas distintas, coeternas, que vivem em plena comunhão e amor. E é esse relacionamento que a Trindade tem entre ela, que é um propósito de Deus para nós também. Esse relacionamento de intimidade, de amor, de cumplicidade, é o propósito de Deus para o seu povo, para a igreja. Por isso que Jesus, e eu vou terminar com esta, João capítulo 17, verso 20 e 21. E ele diz assim: olha, eu não rogo só por estes. Estava orando pelos discípulos que ainda não eram apóstolos ainda, eram discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da palavra de Deus. Ou seja, está falando de nós aqui. Nós que estamos aqui hoje, no século 21, lendo essa palavra. E Jesus rogava por nós. Ele rogava assim para que todos sejam um,
como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti também, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade da igreja, essa unidade de amor, essa unidade de comunhão, é a prova que Jesus veio ao mundo. E é nisso que nós temos que trabalhar, meus irmãos. É esse Deus que nós temos que imitar, meus irmãos. Por isso, olha, eu espero que os irmãos tenham entendido o que é que realmente é a Trindade, o que é que a Bíblia fala sobre Trindade. Tem sido ensinado de uma maneira errada, no sentido de distorcer aquilo que Jesus é, aquilo que Deus é, aquilo que o Espírito Santo é. Mas vamos ficar por aquilo que a palavra diz e não por aquilo que pessoas que acordam um dia, tiveram um sonho da barriga cheia e inventam uma religião e destroçam tudo o que já está estabelecido desde o tempo dos apóstolos, desde o tempo do Senhor Jesus, desde o tempo da criação, como nós vimos lá em Gênesis 1, do 1 ao 3. Meus irmãos, Deus abençoe. Deus abençoe. Um grande abraço para os irmãos todos. Eu queria deixar alguma pergunta. ah, exatamente. Eu queria deixar, se alguém quiser fazer alguma pergunta, vai 2 minutinhos para 2, 3 minutinhos para perguntas, se alguém quiser colocar, amém? Que é para também não ficar muito extenso. Eu sei que hoje é segunda-feira, os irmãos estão cansados. Muito obrigado, né, por terem ficado aqui comigo num assunto que parece que já foi muito falado, né? Parece que já foi muito falado, mas a palavra de Deus ela sempre se renova e sempre traz uma luz nova ao nosso entendimento. Alguém quer perguntar alguma coisa? Amém. Glória a Deus. Cada dia o Espírito Santo nos revela os seus mistérios. Pai, Filho, Espírito Santo, não só. Amém, Wallison. Amém. Esse exemplo do batismo diz tudo. Diz todo o estudo, exatamente. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ai, mas lá em Atos dos Apóstolos, parece que eles batizavam só em nome de Jesus. Eles batizavam em Atos dos Apóstolos na autoridade de Jesus. É isso que as pessoas não entendem. É o que o texto está dizendo lá. Mas lá nos Atos dos Apóstolos não tem nenhum batismo que seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é isso que, não é o propósito do livro de Atos dos Apóstolos. Lá diz que os batismos eram feitos sob a autoridade de Jesus. Agora, a gente não estava lá ouvindo as palavras da confissão que foram colocadas, né? Então é um relato histórico, é inspirado e divinamente inspirado, mas é um relato histórico. Então isso não contradiz aquilo que Jesus falou em Mateus 28. Ok? É porque algumas igrejas unicistas apontam esse argumento, mas é feito na Pastor. autoridade de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São coisas completamente claras. Irmãos, Deus abençoe, está todo mundo assim tímido. Eu espero que tenha sido claro. Para a semana eu vamos ver o que é que. Eu deixei uma enquete lá no grupo da igreja e no grupo do estudo bíblico, que eu deixei livre o assunto da próxima semana. Então faça a sua votação lá, vote lá qual é o assunto que quer falar. Tem lá alguns assuntos interessantes, né? Batismo com fogo. O que é isso, batismo com fogo? É rodopiar? Vamos pensar sobre isso, ou outros assuntos. Tem lá muitos assuntos interessantes, né? Tatuagens, dízimo e oferta, a justificação pela fé, dons espirituais. Irmãos, vamos aprender da Bíblia. Da Bíblia que são as palavras que nos podem fazer aptos para a salvação, assim como Paulo falou a Timóteo. O Alisson, queres fazer uma pergunta? O Alisson teve Sim, aqui uma pastor, questão. Pai do Senhor. Pode ser, meu irmão. O pastor é como antigamente, quando nós andávamos na igreja, que nós não tínhamos muito entendimento, o povo falava no tal do reteté e dizia que aquilo era do Espírito Santo, que o povo rodava e tal. E eu fui pesquisar a palavra reteté, ela vem de um coisa afro, né? Um ritual Da afro. religião. Exatamente. Mas Isso, aí muito. tem muita coisa Ah, usada hoje nas igrejas neopentecostais, principalmente, que vem das religiões de caráter africano, até os demónios, Exu Caveira, Tranca-Rua. De onde é que isso vem? Isso vem de onde? É que na Bíblia não diz isso, entendeu? Então isso vem de outros ramos,
de outras religiões ocultistas, satânicas, e a gente depois acaba trazendo para a igreja e a pombagira, né? Aí todo mundo tem pombagira, parece que a pombagira é omnipresente como Deus também. Quer dizer, é uma coisa assim que não faz muito sentido, mas a gente pode também falar sobre isso, né? Amém, Amém. amém. Irmãos, obrigado pela pergunta. É que a gente às vezes dá ouvidos aos demónios, mas a gente esquece que o demônio é mentiroso, né? O cara fala lá no culto, eu quero matar a vida dela, eu quero fazer isso. O demônio é o pai da mentira, a gente vai dar crédito. Aí as pessoas escrevem livros sobre aquilo que os demônios disseram. O cara é o pai da mentira, mano. O que é que a gente vai acreditar sobre isso? E depois trazem essas coisas para a igreja, e principalmente ou quase exclusivamente nos meios neopentecostais, né? Ah, meus irmãos, Deus abençoe. Vamos orar, não saia juntos, vamos orar juntos. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, ó Pai, por esse estudo. Eu te agradeço, ó Pai, porque tu nos ajudaste até aqui a entender quem tu és. Pai, em nome de Jesus, que a gente possa continuar tendo cada vez mais a revelação da tua palavra, essa palavra maravilhosa que nos ensina, que nos exorta e que nos encaminha para aquilo que tu queres de nós. Que a gente possa te adorar em espírito e em verdade e te conhecer como verdadeiramente tu és. Ainda que a nossa mente às vezes não consiga alcançar, Senhor, mas aquilo que for nos permitido, que a gente possa te conhecer e te adorar e colocar a nossa vida nas tuas mãos, sempre por este novo e vivo caminho que tu abriste para nós, essa luz que tirou as camas dos nossos olhos, que nos deu essa liberdade maravilhosa e que nos salvou, sempre pelo teu Filho amado. E eu te peço no nome dele, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe e um grande abraço a todos.